Nosso estúdio de dublagem traz até você uma história que vai te prender do começo ao fim. Pode deixar tudo de lado por alguns minutos, porque essa aqui é daquelas que ficam. Eu lembro do cheiro. Perfume caro, daquele tipo que gruda na roupa e não sai nem depois de lavar 3 vezes. Era o perfume dela. E foi exatamente esse cheiro que ficou no ar quando ela virou as costas para mim no aeroporto de Guarulhos e simplesmente foi embora. Sem abraço, sem olhar para trás, sem nada. Eu tinha 15 anos, uma mochila pequena no colo, R$ 47 na carteira e o coração batendo tão forte que eu achei que ia desmaiar ali mesmo no corredor de embarque. Mas vou voltar um pouco. Porque essa história não começa no aeroporto. Ela começa muito antes disso. Meu nome é Mariana. Cresci em São Paulo, bairro do Tatuapé, num apartamento que sempre pareceu pequeno demais para conter os problemas da minha mãe. Fernanda. Todo mundo achava ela linda, elegante, sofisticada. E era. Só que por dentro era oco. Completamente oco. Meu pai sumiu quando eu tinha 4 anos. Pelo menos foi o que ela sempre me contou. Ele não quis saber de você, Mariana. Homem fraco, homem covarde. Você não perdeu nada. Ela falava isso com aquela voz fria, quase entediada, como se estivesse comentando o tempo lá fora. E eu acreditei. Claro que acreditei. Ela era minha mãe, a única referência que eu tinha. Por anos fui crescendo com esse buraco no peito que eu não sabia nomear. Uma falta. Não de objeto, não de dinheiro. Uma falta de pessoa. Mas eu aprendi a tampar esse buraco com silêncio, porque toda vez que eu tentava falar sobre meu pai, Fernanda mudava de assunto, ou ficava com aquele olhar que me dizia para calar a boca. Aí ela conheceu Rodrigo. Rodrigo tinha 2 filhos, um apartamento enorme no Itaim Bibi e uma vontade enorme de agradar a Fernanda. Ela mudou quando ele apareceu. Ficou mais leve, mais risonha, mas a leveza era toda para ele. Para mim, continuava o mesmo clima de sempre, fria, distante, me olhando como se eu fosse um detalhe inconveniente da vida dela. Os filhos do Rodrigo, Pedro e Letícia, tinham 11 e 13 anos, educados, organizados, filhos de colégio particular. A Fernanda amava eles, amava de verdade, dava para ver. Levava para o shopping, ria das piadinhas deles, abraçava antes de dormir. Eu ficava observando tudo isso do canto, com aquele nó na garganta que você aprende a engolir quando não tem escolha. Quando ela anunciou que iam viajar para a Europa nas férias de julho, eu não perguntei se ia junto. Já sabia que não. O que eu não sabia era o que ela tinha planejado. 3 dias antes da viagem, ela entrou no meu quarto com aquela expressão de quem vai anunciar algo óbvio. Mariana, você vai ficar na casa da tia Cláudia enquanto a gente viaja. A tia Cláudia morava em Campinas. Era difícil de suportar, mas tudo bem. Eu já estava resignada. Mas aí veio a parte que eu não esperava. Na verdade, mudou o plano. Você vai ficar no aeroporto por algumas horas. A Cláudia vai buscar você. Eu pisei. No aeroporto? Ela não me olhou. Tem um voo de conexão que passa por Guarulhos antes de ir para Campinas. Você fica na sala de espera até ela chegar. Não fez sentido nenhum para mim naquele momento. Mas eu não perguntei mais nada. Fui arrumando a mochila pequena com as coisas que eu achava que ia precisar por uma semana em Campinas e deixei o resto acontecer. No dia da viagem, acordei cedo. Ela já estava pronta, mala de rodinha da Louis Vuitton ao lado, batom perfeito,
aquele perfume grudento já no ar às 7 da manhã. Pedro e Letícia estavam animados, falando em voz alta sobre Paris, sobre a Torre Eiffel, sobre sorvete. Rodrigo sorria para mim com aquele sorriso de quem não sabe muito bem o que fazer comigo. No carro, fui no banco de trás, espremida entre a mochila e a porta. Ninguém falou comigo durante os 40 minutos até Guarulhos. Chegamos no aeroporto. Ela entrou com a família dela, como eu comecei a chamar mentalmente. Passamos pelo saguão, por gente correndo, por criança chorando, por cheiro de café e sanduíche de presunto. Meu estômago roncou. Eu não tinha comido direito naquele dia. Fernanda parou perto das catracas de embarque. Virou para mim. Abriu a bolsa. Tirou R$ 47 em dinheiro e me entendeu sem cerimônia nenhuma. Cláudia chega em umas horas. Fica aqui, não sai, não fala com estranho. Eu olhei para o dinheiro na minha mão. Quanto tempo é umas horas? Ela já estava de costas. Ajeitou o óculos de sol e disse, sem nem me olhar direito: "Você sempre foi esperta, vai se virar." E foi. A mochila caiu um pouco do meu ombro. Eu endireitei. Fiquei parada vendo ela ir embora com a maletinha rodando no chão brilhante do aeroporto. Pedro do lado, Letícia do outro, Rodrigo segurando a mão dela. Uma família perfeita. E eu ali. R$ 47. Sem ticket. Sem plano. Sem ninguém. Passei a primeira meia hora tentando acreditar que Cláudia ia aparecer a qualquer momento. Sentei num banco de plástico perto de uma loja de revistas. Fiquei olhando para a porta, observando rosto por rosto de quem chegava. Nenhum era ela. Depois de uma hora, liguei para o celular da Cláudia. Caiu na caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Mandei mensagem. Nada. Fiquei olhando para a tela do celular como se ela fosse me dar alguma resposta que eu não tinha coragem de admitir que já sabia. Ela não ia chegar. Não existia nenhum plano com a tia Cláudia. Fernanda tinha me deixado ali, de propósito, para não ter que me levar junto, para não ter que me explicar nada, para não ter que lidar com a inconveniência de ter uma filha enquanto ela começava a nova vida perfeita dela. Eu fui para o banheiro porque não queria que ninguém me visse chorar. Fechei a porta do cubículo, sentei na tampa do vaso sanitário com a mochila no colo e chorei feito criança. Do tipo que treme o queixo e você tenta engolir o som, mas não consegue completamente. Uma mulher do lado de fora perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, com a voz falhando. Fiquei uns 15 minutos assim. Depois parei. Não porque parou de doer. Parou porque me deu raiva. Uma raiva enorme, quente, que subiu do estômago e foi para a garganta. Eu tinha 15 anos. Eu tinha R$ 47. E eu não ia ficar sentada no banheiro de um aeroporto esperando pelo fim do mundo. Foi quando lembrei do nome. Ele apareceu na minha cabeça do nada, ou quase do nada. Fernando Cavalcante. Meu pai. O nome que minha mãe cuspiu por anos com o mesmo desprezo que ela reservava para coisa ruim. Fernando Cavalcante era um inútil, Mariana. Um homem que não quis saber de filho nenhum. Eu ouvi isso tantas vezes que virou verdade na minha cabeça. Mas naquele banheiro de aeroporto, com a raiva queimando no peito, me ocorreu uma coisa simples. Se ela mentiu sobre me deixar num lugar seguro, sobre a tia Cláudia, sobre o plano que não existia, por que eu precisava acreditar no que ela disse sobre ele? Abri o celular com as mãos que ainda tremiam um pouco. Fui no aplicativo de mensagens. Lá no fundo, num thread que eu nunca tinha tido coragem de abrir, tinha uma conversa de 3 anos atrás. Quando eu tinha 12 anos e mexi no celular velho da minha mãe que ela tinha esquecido em cima da mesa.
Tinha o contato dele. Eu copiei para o meu celular naquele dia sem saber por quê. Salvei como F, porque não tive coragem de escrever mais nada. Fiquei olhando para o número uns 30 segundos. A campainha de embarque de algum voo tocou lá fora. Uma criança gritou de alegria. E eu descagem. Tocou uma vez. 2 vezes. Meu coração estava na garganta. 3 vezes. Eu já ia desligar. Aí atenderam. Uma voz grossa, tranquila, um pouco cautelosa. Alô? Eu abri a boca e nada saiu. Alô? Quem fala? A voz quebrou. Tentei de novo. É a Mariana. Silêncio do outro lado. Mas não o silêncio de quem vai desligar. Era outro tipo de silêncio. O tipo pesado, carregado de coisa que não cabe em palavra. Mariana. Ele disse meu nome assim, devagar, como se estivesse experimentando o som. Minha filha? Aí eu não segurei. Chorei de novo, dessa vez sem me preocupar com barulho ou com quem estava ouvindo. Pai, eu preciso de ajuda. Eu tô no aeroporto de Guarulhos e ela foi embora e eu não tenho para onde ir e eu... Para. A voz dele foi firme, mas não assustadora. Me fala exatamente onde você tá dentro do aeroporto. Terminal 1 ou 2? Olhei para a placa na parede do corredor. Terminal 2. Fica onde você tá, não sai dali. Eu venho buscar você. Você tá em São Paulo? Uma pausa pequenininha. Não, mas não importa, eu venho. A ligação terminou. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Não sabia o que esperar. Não sabia se ele ia aparecer. Não sabia se tinha feito certo ou errado. Só sabia que agora tinha alguém do outro lado do telefone. E isso era mais do que eu tinha 5 minutos atrás. Voltei para o banco de plástico perto da loja de revistas. Comprei uma água com parte do dinheiro. Fiquei esperando. O sol lá fora foi mudando de ângulo. O aeroporto foi mudando de humor. Aquele movimento da tarde chegando, voos acumulando atraso, gente cansada arrastando mala. Eu continuei no banco. Comi uma barra de cereal que tinha na mochila. Olhei para o celular umas 40 vezes sem novidade nenhuma. Aí, quando o céu lá pela janela grande do terminal começou a virar aquela cor laranja de fim de tarde, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele. Chegando em 15 minutos, fica no banco que você me descreveu. Meu coração acelerou de um jeito que eu não sabia explicar. Medo? Alívio? As duas coisas juntas? Eu ouvi antes de ver. Um som diferente lá fora. Um ronco que fez algumas pessoas na área de espera se levantarem e irem até o vidro. Uma aeronave menor, jato particular, deslizando pela pista com uma suavidade que parecia de filme. Fiquei parada. Ele saiu pelo acesso lateral que fica separado do embarque comercial. Alto, terninho escuro sem gravata, cabelo já com um fio de grisalho nas têmporas. E os olhos. Quando ele me encontrou no meio da multidão, eu vi os olhos dele e fiquei sem ar. Eram iguais aos meus. Exatamente iguais. Aquele marrom que parece mel contra o sol. Ele veio na minha direção, rápido. Quando chegou perto, parou por um segundo, só olhando para mim, e eu vi o queixo dele tremer antes de se controlar. Abri os braços. Eu fui. Não pensei, não calculei. Corri os últimos 3 passos e entrei naquele abraço que cheirava a couro e alguma coisa amadeirada e segurança. Segurei a gola do paletó dele e chorei diferente dessa vez. Não de desespero, de alívio. Do tipo de choro
que faz você sentir que está soltando alguma coisa que estava carregando há muito tempo. Ele também estava emocionado, senti. Não disse nada por um tempo, só segurou. Quando a gente finalmente se separou, ele olhou para o meu rosto como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Pegou na minha mochila sem pedir permissão, colocou no ombro dele, me guiou pela mão para o lado de fora. No avião, era diferente de tudo que eu já tinha visto. Poltronas de couro bege, silêncio, uma assistente que trouxe água e perguntou se eu queria comer alguma coisa com um sorriso de verdade. Eu disse que sim, com vergonha, porque estava com muita fome. Ela voltou com um sanduíche e fruta, e eu comi tudo, sem conseguir ser discreta. Meu pai ficou me observando, não de um jeito desconfortável, de um jeito de quem está tentando descobrir como alguém cresceu sem que ele pudesse acompanhar. Você sabia que eu existia? Ele perguntou depois de um tempo. Sabia o nome. Limpei o canto da boca com um guardanapo. Ela falava mal de você às vezes, mas você existia. Ele ficou quieto por um momento. Eu tentei. Mariana, eu preciso que você saiba isso. Eu tentei por anos. Advogado, carta, ligação. Ela bloqueava tudo. Em algum momento, ele parou. Passou a mão pelo cabelo. Em algum momento, eu fui idiota o suficiente de acreditar que talvez fosse melhor assim. Que brigar na justiça ia te machucar mais do que te ajudar. Eu olhei pela janelinha do avião. As luzes da cidade lá embaixo, São Paulo que ia ficando para trás. Ela me disse que você não queria saber de mim. Eu sei. Eu acreditei. Eu sei. A voz dele ficou mais grave, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. A gente ficou em silêncio um pouco, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio de dois estranhos que descobriram que talvez não sejam tão estranhos assim. Onde a gente está indo? Perguntei. Belo Horizonte, onde eu moro. Nunca tinha ido a Belo Horizonte. Virei de novo para a janela e pensei que era uma boa hora para começar a ir a lugares novos. A casa dele era numa rua arborizada numa parte da cidade onde os prédios davam lugar a casas com jardim. Grande, de pedra e vidro, com uma vista que de noite mostrava a cidade brilhando lá embaixo como se fosse um tapete de estrelas caídas. Quando eu entrei e vi o tamanho do lugar, fiquei parada na entrada sem saber o que fazer com os pés. Uma funcionária de nome Rosinha me mostrou o quarto que ia ser meu. Cama enorme, travesseiro macio, uma janela que dava para um jardim com uma mangueira no canto. Eu soltei a mochila no chão, sentei na beirada da cama e ficou um tempo só sentindo o silêncio. Ninguém gritando, nenhuma tensão no ar, só silêncio de verdade. Nos dias que se seguiram, meu pai foi me apresentando a vida dele devagar, sem pressa, sem exigência. De manhã ele trabalhava. Eu tomava café com Rosinha na cozinha enorme e fazia exercício de português que ele tinha arranjado com uma professora particular que vinha 3 vezes por semana. À tarde, às vezes a gente saía. Ele me mostrou o Mercado Central. Comemos pastel de queijo num banco de praça. Foi rir de mim quando eu tentei fritar um bolinho de bacalhau pela primeira vez e queimei a mão. Uma noite, na varanda, com 2 copos de suco de maracujá que Rosinha tinha feito, ele me perguntou sobre a escola, sobre amigos, sobre o que eu gostava. Ninguém tinha me perguntado essas coisas há muito tempo, sem um objetivo por trás, sem querer algo em troca da atenção. Eu respondi aos poucos, meio travada no começo, depois com mais vontade. Contei que gostava de escrever, que na escola antiga eu tinha um caderno cheio de histórias que inventava,
mas que um dia Fernanda achou o caderno e disse que era bobagem e que eu precisava focar em coisa séria. Jogou fora? Não, mas disse de um jeito que me fez nunca mais ter vontade de abrir o caderno de novo. Meu pai ficou me ouvindo com aquela expressão dele, calma, mas com alguma coisa apertando nos olhos. Quando terminei, ele disse: "Amanhã a gente vai numa livraria e você escolhe um caderno novo." Simples assim. No dia seguinte a gente foi. Eu escolhi um de capa dura verde musgo, com uma textura meio granulada, que era boa de segurar. Ele não perguntou o preço, não perguntou se eu precisava mesmo, só colocou no balcão e pagou. Na semana seguinte, descobri que minha mãe tinha voltado de viagem. Eu soube porque o celular dela apareceu no meu histórico de chamadas. Ela ligou às 10 da manhã numa quinta. Eu estava na aula com a professora quando tocou. Deixei passar. Ela ligou de novo. Deixei passar. Depois de terceira chamada, eu falei para a professora que precisava de 1 minutinho. Atendi do lado de fora, no jardim, com o pé descalço na grama que ainda estava úmida de orvalho. "Mariana." A voz dela soou estranha. Estranha porque não estava fria como de costume, estava tensa. "Onde você está?" "Com meu pai." A pausa que veio depois foi de um tipo que eu nunca tinha ouvido nela. "Com o Fernando." "Com o meu pai, sim." "Como você entrou em contato com ele?" "Liguei para ele do banheiro do aeroporto, onde você me abandonou." Não disse isso. Disse, bem mais tranquila do que eu esperava de mim mesma: "Isso não importa agora." Ela respirou fundo. "Mariana, aquilo no aeroporto foi um mal-entendido. A Cláudia foi buscar você." "Ela não foi." Minha voz ficou firme. Eu liguei para ela várias vezes. Não atendeu, não respondeu mensagem. Você sabia que ela não ia. "Você não sabe o que está falando." "Sei sim." "Mariana." O tom dela mudou, ficou mais duro, o tom de sempre. "Você vai vir embora agora. Isso é ridículo. Você é menor de idade." Meu coração acelerou, mas não de medo, de alguma coisa mais sólida. "Eu tô com meu pai. Ele tem direito sobre mim também. Ele não tem nada sobre você. Isso vai ser a justiça que vai decidir." Não fui eu que disse isso primeiro, foi ele. Ele tinha aparecido no jardim sem eu perceber, parado a uns 2 metros de distância, me observando. Fez um gesto com a cabeça. "Quer que eu fique aqui?" Eu acenei que sim. Quando terminei a ligação, minha mão tremia um pouco. Meu pai chegou mais perto. "Como você está?" "Bem." Pensei por um segundo. "Acho que bem." "Você não precisa falar com ela se não quiser." "Eu sei." Olhei para o celular na minha mão. Mas foi bom falar. Foi bom não ter medo da voz dela. Ele colocou a mão no meu ombro por um segundo. Nada mais. Às vezes não precisa de mais nada. Nos dias seguintes, descobri pedaços da história que eu não sabia. Ele me contou aos poucos, sem dramatizar, sem querer me convencer de nada. Que quando eu tinha 5 anos, ele tinha tentado um processo de guarda. Que Fernanda tinha apresentado documentos que não eram verdadeiros. Que ele tinha perdido a batalha e que o advogado tinha dito que continuar brigando podia me fazer mais mal do que bem. Que ele tinha guardado cada documento, cada carta, cada prova, porque nunca tinha desistido completamente. E aí ele me mostrou algo que eu não esperava. Uma caixa de papelão no armário do escritório, com meu nome escrito a caneta na tampa. Dentro tinha fotos.
das poucas vezes que ele tinha conseguido me ver antes de eu ter 4 anos. Cartas que ele tinha escrito para mim ao longo dos anos, mas que nunca pôde entregar. Desenhos que ele guardou de quando eu era pequena. Eu fiquei olhando para a caixa por muito tempo sem conseguir falar. Por que você guardou tudo isso? Perguntei finalmente com a voz bem fina. Ele ficou quieto um segundo. Porque algum dia eu queria que você soubesse que sempre existiu. Dobrei o papelão da tampa com cuidado e fechei a caixa. Peguei ela no colo e levei para o meu quarto. Coloquei embaixo da cama, do lado da mochila que tinha entrado com ela. 2 volumes da minha história que eu estava começando a entender. A questão legal resolveu devagar, mas foi resolvendo. Os advogados do meu pai eram bons, e a documentação que ele tinha guardado ao longo dos anos ajudou. Fernanda tentou algumas manobras que não foram a lugar nenhum. Quando ficou claro que ela não tinha como ganhar a disputa na justiça, a postura dela mudou. Tentou de repente se colocar como a parte machucada, a mãe que tinha feito tudo por mim. Os juízes não compraram. Eu não acompanhei todos os detalhes do processo. Meu pai me protegia um pouco disso, não escondendo, mas filtrando o que ele achava que eu precisava saber na hora certa. E eu deixei. Não porque era passiva, mas porque pela primeira vez na vida eu podia confiar que alguém estava tomando conta da coisa enquanto eu aprendia a respirar de novo. Houve uma manhã que eu lembro bem. Estava na cozinha com Rosinha, ajudando ela a cortar cebola para um refogado, quando meu pai entrou com o celular na mão e uma expressão que eu aprendi a reconhecer. Calma, mas satisfeita. O tipo de calma que acontece quando algo que precisava acontecer finalmente acontece. A guarda foi concluída, ele disse. Oficial, você fica aqui. Rosinha fez um barulhinho feliz do lado. Eu olhei para a cebola na tábua. Respirei fundo. Senti uma lágrima escorrer que não era da cebola. Tá bom, falei. A minha voz ficou pequena, mas era minha. Depois disso, Fernanda ligou uma última vez. Eu atendi. Não sei por quê. Acho que precisava. Ela estava diferente dessa vez. A voz sem aquela dureza artificial. Só cansaço. E algo que podia ser arrependimento ou podia ser só raiva disfarçada. Eu nunca soube distinguir muito bem nela. Eu errei, ela disse. Primeira vez na vida que eu ouvi isso dela. Não respondi de imediato. Deixei as palavras ficarem no ar um pouco. Eu sei, eu disse finalmente. Você podia me dar uma chance. Olhei pela janela do meu quarto, a mangueira no jardim que já tinha um galho novo nascendo. Talvez um dia, não agora. Mariana. Mãe. Ainda usei essa palavra. Provavelmente sempre vou usar. Eu preciso de tempo. Você vai ter que respeitar isso. Ela não respondeu imediatamente. Depois disse: tá bom. Com uma voz que soou menor do que eu esperava. E a gente desligou. Fiquei um tempo sentada na beirada da cama depois. Não chorei. Não senti raiva. Senti só um tipo de cansaço calmo. O tipo que vem depois de uma coisa grande finalmente acabar. Peguei o caderno verde musgo da escrivaninha. Abri na primeira página em branco. E escrevi o que eu estava sentindo. Não para ninguém. Não para mostrar para ninguém. Só porque precisava existir em algum lugar fora da minha cabeça. Os meses que vieram foram os mais estranhos e mais bonitos da minha vida. Aprendi a conhecer uma cidade nova, o sotaque diferente, a maneira que as pessoas de BH são mais pausadas, menos presas no ritmo, mais dispostas a parar num bar com um copo de chopp e conversar sobre nada importante por horas. Me matriculei numa escola nova onde ninguém sabia a minha história. E eu podia ser só a Mariana nova que chegou de São Paulo.
Fiz uma amiga, Beatriz. Ela era daquele tipo agitado que fala rápido e ri de tudo, e que no começo me deixava um pouco esgotada, mas que com o tempo foi virando a melhor companhia possível. Ela nunca perguntou muito sobre de onde eu vinha ou por que eu tinha ido morar com o pai. Só me incluiu nas coisas. Chamou para sentar junto, me apresentou para a turma sem fazer cerimônia. Às vezes eu acordava de manhã esperando que a coisa toda tivesse sido um sonho, esperando a voz fria da Fernanda lá longe, a sensação de andar em casca de ovo. Mas aí ouvi a Rosinha na cozinha, o cheiro de café subindo as escadas, e lembrava onde eu estava. Meu pai e eu fomos construindo uma linguagem própria devagar. Ele não era perfeito. Às vezes trabalhava demais e eu ficava sem vê-lo por dias. Às vezes ele tentava resolver problema emocional com solução prática, e eu precisava dizer que não era isso que eu precisava naquele momento. Ele aprendia. Eu aprendia também. Era a primeira vez que eu tinha alguém com quem aprender a ter uma relação sem medo. Numa noite de agosto, quase um ano depois do dia do aeroporto, a gente estava na varanda de novo. O frio seco de Minas, que estava começando a ir embora, promessa de calor chegando. Meu pai com um copo de café, eu com o caderno no colo. "O que você escreveu hoje?" ele perguntou. "Uma história." Fechei o caderno. Fictícia. Sobre o quê? Pensei. Sobre uma menina que perde alguma coisa importante e vai procurar em lugar errado e acha em lugar inesperado. Ele ficou me olhando com aquela expressão. Autobiográfico com disfarce? Ri. Talvez. Ele levantou o copo levemente na direção de mim. Eu levantei o caderno. Um brinde ridículo e perfeito. Às vezes, ainda hoje, quando passo por aeroporto, o cheiro de café e aquele barulho de fundo me traz tudo de volta. O banco de plástico, a mochila pequena, os R$ 47, a mão tremendo no celular, a voz grossa do outro lado dizendo: "Me fala onde você tá." Eu não odeio aquela memória, aprendi a não odiar, porque sem aquele dia horrível, eu nunca teria discado esse número, nunca teria descoberto o que era ser realmente querida. Não foi o final de um conto de fadas, foi o começo de uma vida que era de verdade. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa para conseguir seguir em frente.